Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, terça-feira, quero vos trazer uma palavra que o Senhor tem me dado. A última palavra que o Senhor me deu, o último sermão proferido no Facebook, também está lá no meu canal, @Edinaldo Alves dos Santos 8751. Visitem o meu canal lá, assinem, se inscrevam, querido. Eu preciso de 50 assinaturas, continuo pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal para que eu possa transmitir ao vivo lá no YouTube. Tenho apenas 34 assinaturas, preciso de mais 16, né? Então este meu vídeo, esta minha live aqui no Facebook, logo estará também disposta no YouTube, né? Disponível lá no meu canal. Então, querido, eu tinha falado ao meu irmão Josebias e a outros irmãos, Antônio Cordeiro, lá em Boa Viagem, e prezo muito a sua assinatura, o seu companheirismo, né? O seu amor para com o meu trabalho, que iria falar sobre a regeneração. Mas, como eu tinha dito que continuaria no livro de Miqueias, porque Miqueias foi um dos profetas menores levantado por Deus no ano 740 a 640, né, antes de Cristo, para falar ao reino do norte e ao reino do sul. Miqueias era um agricultor, era um homem do campo, não era um catedrático como Isaías e como outros, né? Miqueias era um homem iletrado, como eu sou hoje, um leigo, né? Um autodidata que estuda a palavra de Deus há mais de 40 anos, que não frequentou faculdade, frequentei escolas, né? Até ao segundo ano ou até o segundo grau, e a única formação que tive foi de técnico em desenho arquitetônico, né? Trabalhei há algum tempo, mas nunca fui valorizado nessa profissão e me aposentei como funcionário público. Então, querido, o Senhor me tirou do meio do campo, do meio do funcionalismo público para apregoar a sua palavra. O Senhor me levantou para denunciar o pecado do povo hoje, assim como ele levantou Miqueias para denunciar o pecado do seu povo, o pecado de Israel. A nação israelita, a igreja, propriamente dita, porque muitos dizem que a igreja nasceu no Pentecostes, o que é uma inverdade. A igreja nasceu desde os primórdios de Noé, desde Eno, quando começou a invocar o nome de Deus. Então, a igreja, ou eclesia, como eles chamam em grego, e que no hebraico também ela é chamada de, acho que Barak, um nome assim no hebraico, lá em Crônicas nós podemos ver, até mesmo no Êxodo, porque eclesia quer dizer reunião do povo de Deus, ajuntamento do povo de Deus, né? Assembleia, reunião. Então, qualquer assembleia, qualquer reunião do povo de Deus é uma igreja, faz parte da igreja de Deus. Não sabemos se faz parte da igreja triunfante, a qual não sabemos, né? Sabemos apenas que, em particular, eu faço parte dela, e fazemos parte da igreja militante, aquela que está na terra militando. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, como disse o Senhor Jesus, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Muitos são provados e são reprovados, mas a todos aqueles que o Senhor chamou, escolheu, Ele justificou,
e a quem justificou, ele santificou, e a quem santificou, glorificou. Então, essa perseverança do crente, esta santificação, que é um processo do início da conversão até a sua ressurreição pós-morte, né, chama-se santificação. E Charles Finney acha essa doutrina perversa, cruel, porque diz ele que o crente é ensinado a santificar-se, mas a santificação plena o crente só alcança na ressurreição, depois de ressuscitar, né? Não antes, né? Então ele diz que isso é cruel, é perverso, porque se toda a palavra de Deus diz santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo, deveríamos alcançar a santidade plena em vida, mas não. Nenhum crente, nem mesmo Noé, como disse o Senhor na sua palavra, lá em Isaías 59, Ezequiel também vai falar disso, 14, se não me engano, que nem mesmo Noé, Jó ou Daniel alcançou a santidade plena, né? Não poderia salvar a si mesmo, o homem é incapaz. Então, para falarmos da regeneração, é preciso primeiro falar porque o homem está morto. Porque o ser humano, seja homem, seja mulher, está morto em Cristo, como diz Paulo, né? Ele nos amou primeiro, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando Nicodemos, aquele catedrático filosófico, escriba da lei, conhecedor de toda a lei, chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu posso fazer? Como entrar no reino dos céus? E Jesus vai dizer a ele: é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Então, o nascer de novo, querido, não depende da vontade do homem, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Não é uma obra do homem, não é uma obra de sacrifício do homem, mas do próprio Deus, sacrificando o seu Filho em oferta, para que pudesse vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Cristo venceu a morte e nos trouxe vida, né? Como diz aquele canto, e trouxe vida a todos nós. Então é uma operação pelo Espírito Santo de Deus. O homem é totalmente dependente de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus. Então não depende de eu querer, eu quero nascer de novo. Não depende apenas de mim, depende de Deus querer, da vontade de Deus escolher. Ele é soberano sobre a sua escolha, ele sabe qual ou quais são os seus filhos. Então, querido, nós falávamos no livro de Miqueias, quando Miqueias é levantado para falar do pecado de Israel. E ele profetizou no Reino do Norte e no Reino do Sul, ainda no governo de Ezequias, filho de Acaz, né? E em outros do Reino do Norte, né? Então, Miqueias, aquele profeta, boieiro, agricultor, leigo, né? Que não estudou em faculdade, mas que foi usado como instrumento de Deus. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de Deus querer. Então a gente vê muitos pregadores, muitos homens hoje, se auto-justificando pela sua capacidade filosófica ou catedrática. Eu me formei em arqueologia, eu sei falar 5 línguas fluentemente, eu fiz PhD, eu sou PhD no Novo Testamento, eu estudei na escola de Harvard ou tantos outros. Então muitos são aqueles que se auto-justificam e que se nomeiam doutores porque estudaram, né? Então eles se baseiam na sabedoria do homem, porque estudaram, porque passaram anos e anos estudando numa escola, numa faculdade, num seminário, como se tudo isso fosse da aprovação de Deus, querido.
Porque Nicodemos era um homem estudado, era um homem que conhecia a lei, mas Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você ainda está morto. Então o homem pode se basear ou se apegar à sua sabedoria, a sabedoria humana, né? Ao seu conhecimento humano, e mesmo assim ser um morto espiritualmente. Porque o nascer de novo não depende de uma experiência extraordinária de falar em línguas, de expelir demônios, ou de realizar milagres, como muitos fazem, milagres mentirosos. O nascer de novo depende da vontade de Deus, somente da vontade de Deus, através do Espírito Santo, que usa a sua palavra. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Miqueias começa o seu livro, no capítulo 1, falando da sua tristeza. Eu até comecei a ler para os irmãos, quando ele diz, veio a palavra do Senhor a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Israel, o rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Samaria, a capital do reino do norte, Jerusalém, a capital do reino do sul. E ele disse, ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, seja o Senhor Jeová testemunha contra vocês. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele descerá e andará sobre as alturas da terra. Então, Miqueias profetiza aqui o nascimento de Jesus Cristo, quando Deus se fez homem e andou sobre a terra, né? E aqueles que foram felizardos, né? Felizes em terem a companhia do Senhor Jesus, muitos deles não creram, não o receberam, como João diz, veio para os seus não o receberam, mas a todos aqueles a quem creu, a quem ele recebeu, a quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, né, dará poder para ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Tudo isso por causa da prevaricação de Israel, do povo de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão da igreja? Qual é a transgressão do crente? Qual é a transgressão de Israel? Não é Samaria? Não são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então o profeta está denunciando, querido, o pecado de avareza, o pecado de idolatria. O povo idolatrava os templos, o templo de Salomão. Quando Jesus falou àquela mulher samaritana, ela disse, Senhor, nós aprendemos a adorar lá no deserto, em Siló, mas os judeus falam que nós devemos ir para o templo. Esse templo que foi construído na época já não era mais o templo de Salomão, mas o templo de Herodes, né, que também foi muito suntuoso. Hoje o povo continua com o mesmo pecado de avareza, né, pecado de soberba, né? Pessoas opulentas, pessoas abastadas. Ah, nossa igreja é bonita. Ah, nossa igreja é a mais bonita do estado. Ah, nossa igreja é bem situada. Então, eles levantam o templo como um ídolo, fazem do templo um ídolo. E isto é idolatria, isto é como o pecado de feitiçaria. E é isto que Miqueias denuncia, porque o povo não ia ao templo adorar a Deus, mas adorar ao templo, porque o templo era muito suntuoso, muito bonito, cheio de ouro. Salomão revestiu todas as portas e janelas de ouro. Nós vemos isso lá em 2 Reis, quando Ezequias, o rei Ezequias, tira todo o ouro, as folhas de ouro que revestiu as portas e as janelas para entregar a Senaqueribe, ao povo do Egito, pagando tributo. Então, toda aquela riqueza, opulência, né? Nós vemos lá em 2 Samuel, 1 Crônicas, quando Davi recolhe 106 toneladas de ouro e dá a Salomão para construir o templo. E não só 106 toneladas de ouro, mas
mais de 150 toneladas de prata, de bronze, de ferro. Então o rei Davi era muito rico, muito opulento, e ele deu a Salomão toda esta riqueza para que construísse o templo. E então o templo foi levantado, né, com muita riqueza, com muita euforia, e o povo idolatrava. Então Miqueias denuncia, querido, essa idolatria, os altos. Por isso farei de Samaria um montão de pedras, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras no vale, descobrirei seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão desperdiçadas, todos os seus salários serão queimados. Por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo de Jerusalém. Então Miqueias traz as palavras de Deus, denunciando o pecado de avareza, o pecado de soberba, de opulência. O povo rico, opulento, que tinha abundância de ouro, abundância de prata. Um povo mesquinho, um povo avarento, um povo que amava os bens, amava a riqueza. E Jesus vem dizendo, não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Mas o crente de hoje continua querendo servir a Deus e as riquezas. E muitos deles passam a amar mais a riqueza do que a Deus. Muitos crentes idolatram a riqueza, os bens que têm, né? Aquela parábola que o Senhor Jesus disse, havia um certo homem rico, opulento, se vestia de púrpura, etc. E então ele tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata, e derrubou todos os seus celeiros, depósitos, e construiu todos novos, e depois os encheu de trigo, de cevada, né? E disse, deita, ó minha alma, regala-te, porque tu possui muitos bens para muitos anos. Você tem muitos bens. Então muitos crentes se apoiam nessa riqueza material. Ah, eu sou rico, Deus me abençoou, eu tenho 5 empresas, eu tenho 10 carros, eu tenho apartamento na beira-mar, eu tenho casas em Brasília, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então muitos crentes se assoberbam, se enaltecem, são pessoas altivas. E a palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. E é preciso aprender a ser humilde. Foi isso que Deus ensinou ao povo de Israel, a ser humilde. O povo foi para a Babilônia, perdeu toda a riqueza e passou a depender da Babilônia. Nós vimos os livros de Esdras e Neemias que o povo de Israel era tão pobre que não tinha pão para comer, nem água para beber, né? Bebia a própria urina, comia o esterco. E Neemias chorou. Esdras, Zorobabel foi enviado para a reconstrução do templo e teve que receber doações do rei Ciro, porque o povo de Israel não tinha mais dinheiro, estava pobre, paupérrimo. É assim que Deus faz. Deus humilhou o seu povo para ensinar-lhes a verdade, a humildade. Pedro vai dizer na sua primeira carta, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo Deus os exaltará. Então nós vemos no livro de Miqueias, o profeta denunciando o pecado, o profeta lamentando, né, a opulência do povo. Ele diz, vocês vão andar nu, farei lamentação, porque a chaga de vocês é incurável. E chegou até Judá, contaminou até Judá. Passa, ó moradora de Safi. Né? Então, na Bíblia, em ordem cronológica,
está o primeiro capítulo de Miqueias, Miqueias capítulo 1. Então aqui já inicia com o reinado de Acais no livro de 2 Reis, capítulo 16. E aí nós estamos na página 802 e somente na página 906 é que aparece o segundo capítulo de Miqueias, que na época profetizou o profeta Isaías. Isaías, e na página 908, no capítulo 35 de Isaías, então nós vemos as profecias de Miqueias. A seção representa o restante das profecias de Miqueias. O capítulo 1 foi tratado anteriormente. É provável que estas profecias tenham sido escritas pouco antes da Assíria invadir a Judá, aproximadamente no ano 703 a.C. Miqueias enfatizou a necessidade de justiça, de paz. Como um advogado, ele apresentou o caso de Deus, ou o caso de Judá a Deus, né? Seus governantes, seu povo eram opulentos, avarentos. Ele profere várias profecias a respeito de Jesus Cristo, o Messias, aquele que, de maneira misericordiosa, iria reunir o seu povo, né, como igreja. Então, quando lá em Mateus Jesus fala sobre esta pedra eu edificarei, Jesus não está falando em fundar uma igreja, Jesus está falando em aperfeiçoamento. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, porque Deus amou, Efésios capítulo 2, quando ele vai falar, marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a sua igreja, portanto a igreja já existia. Cristo amou a sua igreja, que se apresentou como homem, como oferta, como sacrifício, para a purificar com o seu sangue. Cristo veio para purificar a igreja. Cristo não veio para fundar uma igreja, querido. Cristo veio para purificar a sua igreja, para purificar o seu povo. Lá em Ezequiel nós vamos ver o profeta dizendo, e eu os lavarei com água pura. Ezequiel capítulo 11. E tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. E lhes darei um novo espírito. Então, esta operação da regeneração, esse implante de um novo espírito, de um novo coração, somente Deus pode fazer no homem. Como disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo não é nascer da vontade do homem, da vontade da carne, nem da vontade do sangue. E nós queremos, no próximo sermão, falar sobre isto. Como Los Berkov apresenta essa regeneração, esse novo nascimento. Como Strong também fala a esse respeito. O que é o nascer de novo? Muitos crentes estão 30, 40 anos numa igreja, querido, sendo escriba, conhecedores da lei, mas não nasceram de novo. São pessoas que vivem seus pecados. São pessoas que vivem sentadas no seu autoconhecimento. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou PhD. Ah, porque eu fui formado. Ah, porque eu sou doutor no Novo Testamento. Ah, porque eu estudei 15 anos. Então, homens que se apossam, se apoderam do seu autoconhecimento, não do conhecimento de Deus. São homens que têm experiência de falar língua, de milagres, de expelir demônios, mas não tem nenhum conhecimento de Deus, não conhece a Deus. Jesus Cristo disse aos discípulos, olha, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Porque Filipe tinha dito, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda me pede para mostrar o Pai? Não vês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem um pai, tem um filho. Tu não acreditas nas minhas palavras? Pois creiam nas minhas obras, pois as obras que faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Então Jesus Cristo disse, eu sou Deus, homem, eu sou Deus em carne e osso. Eu sou o Deus visível.
E em Mateus, acho que 5, ele vai falar, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sim, os limpos de coração verão a Deus em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Porque a pessoa de Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Não existe duas pessoas, querido, três pessoas. Existe uma única pessoa, um único ser, que se apresenta de três modos, de três maneiras, né? Na Trindade Santa. Então esta é a economia da Trindade, ou seja, a gerência, a administração da Trindade, como Deus se apresenta. Deus, tendo outrora falado, diz Hebreus, aos profetas, ou aos pais, através dos profetas, muitas vezes de várias maneiras, hoje fala pelo seu Filho. Então veja o que o escritor quer nos mostrar. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala por Jesus Cristo, que é a palavra, que é a verdade. Então ele é Deus em carne e osso. Ele é Deus que se fez homem, que condescendeu, que se humilhou, que se fez maldição, que participou da carne e do sangue. Hebreus vai dizer, assim como os filhos participaram ou participam da carne e do sangue, Jesus Cristo também participou da carne e do sangue para que pudesse morrer. Do contrário, ele não poderia morrer, né? Porque sendo Deus, ele não podia morrer. Então ele participou da carne e do sangue. Ele se fez homem, se manifestou em carne, e carne pecaminosa, como diz Paulo lá em Romanos. Então, querido, Miqueias enfatizou a necessidade da justiça, da paz. E Hebreus vai dizer, busquem a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas muitos crentes não buscam a santidade, buscam esterismo, festa, eventos, gritarias. Deus disse, eu já estou farto das vossas festas, das vossas luas novas, da gritaria. Por acaso eu sou surdo? Pessoas gritam como se Deus fosse surdo. Ele disse, por acaso não fui eu que fiz o ouvido? Vocês não precisam gritar. Ontem à noite eu meditava, falava com Jesus Cristo sobre a oração. O que é a oração, querido? Muitos crentes até hoje têm a oração simplesmente como um pedido. A pessoa vai para a igreja para orar por um irmão, pela filha, pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pela cura de alguém. As pessoas vão apresentar pedidos a Deus. Interessante, né? A oração, querido, não é uma simples apresentação de pedido para que Deus cure, para que Deus remova a incredulidade, mas a oração é uma comunicação direta com Deus, é um relacionamento perfeito com Deus. Jesus Cristo diz, orai sem cessar. Como uma pessoa pode orar continuamente, orar sem cessar? Orar quando está no banheiro, orar quando está pregando, orar quando vai para a rua, orar quando vai para a praia, orar quando vai negociar, quando vai comprar. Como uma pessoa pode orar sem cessar? As nossas orações devem ser uma comunicação direta com Deus, um relacionamento, querido. Uma submissão, uma sujeição a Deus. Devemos estar sujeitos à vontade dEle. Devemos ser submissos à sua palavra. Nós devemos ser submissos, obedientes à sua palavra. Devemos nos encher do Espírito, como diz Paulo. Não vos embriagai com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, a oração não é um amontoado de palavras, de gritaria, de glória a Deus, mas é um relacionamento, querido. O que você conversa com a sua esposa, com o seu filho? Você senta, fala sobre as dificuldades, fala sobre as dores, você fala sobre a vontade e os desejos de conseguir algo. Então, se nós, sendo ruins, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, disse Jesus, se vocês, sendo ruins, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo. Então, o nascer de novo não depende de eu querer, somente de eu querer, mas depende de Deus querer. Então, eu tenho que me humilhar, pedir a Ele que Ele nasça em mim. Aquele cântico que abre o coração e deixa Cristo entrar, medos tem que o adversário vai vencer? Abre o teu coração, deixa a luz do céu entrar.
Deixa Cristo em ti nascer. Deixa Cristo comandar a tua vida, teus desejos, tuas vontades. Deixa Cristo te guiar, querido. Se você vai viajar, você está em boa viagem, quer vir a Fortaleza, converse com Jesus, com o Espírito, peça a orientação, siga a orientação do Senhor Jesus, peça a sua proteção. Então, onde você vai parar, o que você vai comprar, converse com Jesus. Fale a Ele das suas prestações, dos seus desejos. E se Ele aprovar, se for segundo a sua vontade, Ele o fará. Isso não quer dizer que tudo aquilo que pedimos, Ele nos dará. Mas se for da vontade dEle, Ele nos dará. Então, aqui, o profeta no capítulo 2, ele diz: ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade, pecado, maquinam fazer o mal. E à luz do dia praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se arrebatam, compram casas e as tomam, assim fazem violência ao homem, ao seu próximo, à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, da qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Então esta é a profecia de Deus também para hoje. Deus está dizendo: olha, eu projeto o mal contra vocês, contra essa geração pecadora, e não tirareis do vosso pescoço esse peso, andareis e não andareis altivos. Tem pessoas que, eu sou profeta, eu profetizo bênção na tua vida. Como posso profetizar bênção? Balaão, ao contrário, Deus disse: você não vai professar, você não vai amaldiçoar o meu povo, porque Balaque chamou Balaão para profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. E Deus disse: não, Balaão, você não vai profetizar mal, você não vai profetizar nenhuma maldição para o meu povo, você vai profetizar bênção. Então eu só posso profetizar bênção na tua vida se Deus mandar eu profetizar bênção, se Deus mandar eu profetizar cura. É claro que o meu desejo é bênção, é cura para você, é felicidade. Tudo que eu desejo para você é o bem, tudo que eu desejo para você é a salvação, é o céu. Tudo que eu desejo para você é a saúde, assim como desejo para mim. Mas isso depende de Deus, querido. Não depende de mim, de eu querer. Então, para terminar, naquele dia se levantará um provérbio sobre vocês. Se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. Ele a troca, como me desposa, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance cordel pela sorte. Então, está falando da igreja. Não haverá pessoa na igreja do Senhor que lance um cordel de sorte. Olha, você vai ser abençoado, você vai receber aquele dinheiro hoje. Ou você vai receber um emprego. Ah, você vai se casar assim, assim, assado. Você vai receber a cura, como muitos disseram aí em Boa Viagem. Olha, irmão de auxiliar, você está curado, você está curado, meu irmão. E o irmão morreu de câncer, apodrecido. Falsa profecia, querido, falsa profecia. Então o profeta Miqueias vai trazer os verdadeiros profetas e os falsos. Não profetizeis os que profetizam, não profetize deste modo, que se não apartará a verdade, a vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Deus, tem se restringido ao Espírito do Senhor? Você tem se restringido ao Espírito do Senhor? Ou à sua sabedoria, ao seu conhecimento, ao seu autoconhecimento? Porque as pessoas sempre criticam: Edinaldo, você não tem autoridade porque você não é formado, você não tem diploma de bacharel em teologia. Então você não tem valor. Eu não tenho valor para você, mas eu tenho um valor altíssimo para Deus, querido. Graças a Ele que eu estou vivo, graças a Ele que profiro a sua palavra,
e hei de proferir até o último dia da minha vida, porque ele me escolheu para isso, né? Vou terminar aqui, no capítulo 2 e verso 6, né? Quando ele diz: ó vós que sois chamados casa de Deus, você tem se restringido ao Espírito Santo? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente. Ao que anda retamente, aliás, ele faz uma pergunta. E não é assim que fazem eles bem as palavras que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo sobre a vestidura, tiraste a capa daqueles que passeavam seguros como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias, dos seus meninos, tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos, andai, porque não será aqui o vosso descanso, não será aqui na terra. Então o profeta denuncia justamente a matança dos filhos, muitos, como Manassés, sacrificaram os seus filhos, querido. Então, eu posso não ser um catedrático formado em teologia, mas eu conheço Deus, eu tenho conhecimento e continuo conhecendo, crescendo na graça e no conhecimento. E não proferirei outra palavra senão a verdade de Deus. Não temerei mal algum, porque não é doutor, teólogo, filósofo que vai me impedir de falar a verdade, mas somente Deus. Somente Deus pode me impedir, porque Ele me deu um novo coração. Ele tirou de mim um coração de pedra e colocou dentro de mim um coração de carne e me deu um espírito renovado de temor, de sabedoria, de conhecimento, de louvor, né? Como dizia um certo cantor, esqueci a letra aqui do hino de Tiago do Vale, quando ele vai falar da herança, né? O Deus maravilhoso me escolheu, de bênçãos e medidas me encheu, e me chamou de filho da herança. Desafinei. E me chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é minha, todas as promessas continua. É Deus que honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por Deus que nunca falha. Que Deus seja louvado, que sua palavra seja aceita no seu coração, querido. Visite o meu canal, se inscreva, meu querido. Eu preciso da sua inscrição. Amém?